Vamos falar também sobre Libertadores e sobre Campeonato Brasileiro. Terminou agora lá na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético fez 3-0 no River Plate. É isso aí, não ouviu errado não. 3-0 para o Galo em cima do River Plate. O Galo muito próximo da final da Libertadores. Vai jogar o jogo da volta, é verdade, lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires, contra o River, mas o placar é muito favorável. Só uma tragédia tirará o Atlético da decisão da Libertadores 2024. E vamos falar também sobre a vitória importantíssima no Maracanã, quase 40 mil pessoas, para a vitória do Fluminense. O Fluminense ganhou 1-0 e se afastou da zona do rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre esse jogo também ao longo aqui do Troca de Passes. A derrota para o Fluminense deixou o Atlético Paranaense lá na zona do rebaixamento com 31 pontos. Carlos Eduardo Mansur, Alex, são os nossos debatedores nessa noite e daqui a pouco vão conversar com vocês também aí de casa por meio da hashtag Troca de Passes. Já apareceu aí na sua tela, vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Imagino que os atleticanos estejam em êxtase pelo que o Galo conseguiu fazer nessa noite. 3-0, Carlos Eduardo Mansur. Como se explica esse 3-0 do Atlético, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro que a escolha do Milito com essa escalação que começou o jogo acabou pagando um prêmio a ele, né? Porque... Como, né? Tanto por duas maneiras distintas, inclusive. O Atlético começa o jogo sem se incomodar e fazer um jogo bem direto. Porque tinha Hulk, tinha Davidson para esse choque contra os zagueiros. Tem o primeiro lance que o Hulk choca com o Pezzella, aliás, provoca o choque com o Pezzella, e a bola e o Davidson muito bem ataca o espaço às costas de um River que defendeu muito mal aquela situação. E no segundo tempo, através de um raro momento em que a saída é por baixo, a jogada é toda trabalhada, é um golaço do Atlético, o segundo desde o trabalho da linha defensiva. Agora, o futebol tem as suas surpresas. Era um jogo muito travado, um jogo mascado, um jogo de poucas sequências. Você contava nos dedos quantas vezes você tinha sequências de 5 passes, né? A marcação sempre muito junta, sempre muito próxima. Mas o Atlético tem talento, gente. O Atlético tem, se você pega os nomes que tem em campo o Atlético tem muito talento para produzir momentos como esse. E vai chegando ao final de temporada com o time crescendo muito sob o ponto de vista de confiança, de competitividade, de capacidade de fazer os grandes jogos. O resultado de hoje deixa o Atlético muito perto da final, deixa o Brasil com grandes esperanças de fazer a 4ª final doméstica em 5 edições de Libertadores, o que é um número impressionante. Isso tudo levando em conta que a gente imagina o Botafogo bastante favorito contra o Peñarol, ao menos em termos de qualidade técnica. Imagino que sim. E numa noite de Daverson, hein, Alex? É o Daverson que não pôde participar dos jogos da Copa do Brasil. Será que é o segundo super-herói do Atlético? Não pôde participar dos jogos da Copa do Brasil porque já havia jogado pelo Cuiabá. Na Libertadores ele está inscrito, não só está inscrito, como decide. Hoje, na Arena MRV, em Belo Horizonte, ele foi o grande nome da noite. 2 belos gols e ainda uma assistência para o Paulinho marcar o 3º gol. O Daverson teve pacote completo hoje, né? Teve simulação, teve jogando para a galera, discutindo com adversários, chamando a galera para gritar lá na Arena MRV e fazendo o que ele mais sabe, que é jogar futebol, e jogou um futebol de primeiríssima qualidade. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Cara, que trio, né, que virou, assim, o Hulk, Copa do Brasil, e o Daverson daí na Libertadores fala, deixa comigo, né? Calma aí, super-herói, que aqui é com a gente. Mas, assim, o Atlético, ele demonstrou ser bem melhor time nesse lado individual. O jogo brigado e tudo, ele foi melhor, só que eu acho que o River, ele tem menos qualidade para sair de uma marcação muito bem feita que o Atlético fez do que ao contrário, né? Então, o Atlético, ele soube jogar o jogo e, nos momentos para poder decidir, jogou no cara certo, fez o movimento certo, com a finalização certa e depois o passe, enfim, acaba realmente trazendo algo para o Daverson que olha, eu lembro um tempo atrás que o Antônio Oliveira indicou ele para o Corinthians, né? E o Corinthians não quis, aí era parecia que era um absurdo, na verdade, né? Uhum. Não é que o Daverson mudou, nem nada, a gente sabe que ele pode entregar. E o Atlético fez super bem, e ali ele casou super bem nesse sentido. E é um cara iluminado, cara, isso aí no futebol tem. Cara de gol decisivo em Brasileirão, em Libertadores, já pelo Palmeiras.
E hoje está aí de novo, e de uma maneira leve, né? Porque quando você faz gols importantes, em jogos importantes, num time desse jeito, você fica cheio de confiança. E não era o que o River esperava, não, mas um grande resultado. E não só pelo resultado, mas eu acho que o Atlético mostra que tem bem mais time nesse sentido do que o River. Mesmo o River estando invicto, parece que era algo mais assim, puxa vida, o River jogar em casa, podendo decidir em casa, vou né? te falar, o River deu uma baita sorte também no sorteio, né? Porque o grupo da primeira fase era um grupo muito acessível para o River, né? Até tenho aqui o grupo do River na Libertadores. O River tinha Libertad do Paraguai, Nacional do Uruguai e Deportivo Táchira da Venezuela. Faz a melhor campanha. Né? Passou tranquilamente com 5 vitórias e um empate. Aí, na fase oitavas de final, um duelo doméstico contra o Tajeres. Se imaginava um duelo mais difícil, mas foi até bastante tranquilo. E nas quartas de final, ele deu a sorte também de pegar o time mais fraco entre todos os 8 que estavam naquela fase do torneio. E sofreu muito para passar pelo Colo-Colo. Né? Ali eu já comecei a ficar com a pulga atrás da orelha até onde poderia chegar o River Plate, porque fez 2 jogos bem questionáveis contra o Colo-Colo, inclusive sendo sufocado dentro do Monumental de Nunes na segunda partida. Ele fez os 2 jogos contra o Colo-Colo, ida e volta, com 37% de posse. Não é que a posse seja uma finalidade do jogo em si, é só para mostrar que fica muito marcado a questão River Plate com Galhardo, especialmente por causa das campanhas, e para nós brasileiros chamaram muito a atenção as campanhas de 2018 e 2019, porque 18 termina na final com o Boca, que vai ser jogado em Madrid, e aquele desfecho chamou muita atenção. E depois era um time que jogava muito bem. E o time jogava muito bem dentro. Era um time melhor, né? Era um time que se impunha muito. Então, e 2019 que foi jogar contra o Flamengo, uma final que ficou marcada também, sob o ponto de vista brasileiro da Com a mesma da base, né, Mansur? Com a mesma base. O mesmo time, quase. E com um jeito de jogar que era muito marcante. Era um time que ficava um pouco mais com a bola, que brigava por ela. Normalmente dominante, né? Dominante na grande maioria dos seus jogos. Aquele era um Galhardo de várias temporadas à frente do River, né? De um River muito moldado ao jeito de trabalhar do treinador. Agora é uma retomada com uma troca de treinador do Demichelis para o Galhardo no meio do ano, e é um River que ele vai adaptando a cada jogo, tentando encontrar soluções. É um time que marca muito, continua sendo competitivo, mas vai para um jogo direto, não elabora tanto, é muito menos trabalhado do que aquele outro River. E, além de tudo, sob o ponto de vista do talento, alguns dos investimentos que o River fez na temporada, na primeira janela e na segunda, Lanzini, Mesa, não começaram o jogo, por exemplo. É um time que ainda tenta se ajustar. Então, não é o melhor esse River, provavelmente com... Perdeu a Cunha também, né? Pelas informações, não esteve bem antes do jogo, isso, passou não se mal, sentiu bem. Coisa. Isso, entrou o Enzo Dias, jogou o Paulo Dias, zagueiro, e o Enzo Dias na ala esquerda. Enfim, e com uma formação hoje, que tentava se adaptar ao Atlético, né, com 3 zagueiros, que praticamente o Galhardo não tinha usado. Tinha usado no jogo com o Boca, na Bomboneira, que foi um clássico em que ele usou metade do time reserva. Isso. Então, essa equipe titular nesse sistema também não tinha jogado. O resultado disso, na verdade, assim, é que o futebol tem as suas peculiaridades, as suas curiosidades, né? O segundo gol do Atlético sai com 25 do segundo tempo. Eram 70 minutos de futebol até aquela altura. Pouco futebol, na verdade. Exato. Se a gente olhava para o jogo, era um jogo muito amarrado. Muito ruim. Os 2 times com marcações individuais no campo inteiro, pegando. Então, você não tinha sequência de passes, posses um pouco mais longas, a bola estava sempre em disputa, viajando muito. Então, parecia que o 1-0 era um ótimo resultado nas circunstâncias de um confronto muito equilibrado. Evidente, e é lógico que a partir daí tem os méritos do Atlético, né? Da construção do segundo gol, mas tudo acontece tão rápido, o jogo muda de cara muito rapidamente. São 4 minutos entre o segundo e o terceiro gol. E outra coisa, como o Daverson participa dos gols, dos 3 gols, de maneiras tão diferentes, né? O primeiro gol, ele percebe o choque, infiltra em profundidade para buscar aquela bola. O segundo... Ele já havia feito um gol impedido. Já havia feito um gol após uma bola parada, né? Uma Isso. cobrança de escanteio que ele aproveita, mas ele estava impedido. No segundo gol, ele tem uma leitura de espaço para infiltrar. Ele muito faz bom. o movimento, né, Mansur? Exato. O movimento é muito bom, o passe do Arana é espetacular. Excelente. E a finalização é de uma Muito qualidade boa. Chute absurda. cruzado, exato. Perfeito. E depois ele percebe na cobrança do lateral, se aproveita de não ter impedimento,
se coloca às costas da defesa e serve Me lembrou brilhantemente o o gol do Paulinho. próprio Galo contra o São Ronaldinho Paulo Gaúcho. em 2013, ano que o Galo conquista a Libertadores. Um jogo lá na Arena Independência. Eu estava, inclusive, na Arena naquela noite quando... Pediu água. Isso, o Ronaldinho pede água para o Rogério Ceni, recebe um lateral sozinho, quase dentro da área, e sai um gol do Galo Isso daquela que maneira. se chama malandragem esportiva, que o Daverson é um desses que tem, que se aproveita do momento de desatenção e esse proveito acaba saindo nesse terceiro gol, cara. São esse tipo de detalhe que você tem que trazer para você. Não é só o time do River falar assim que ele, de repente, é inferior do que o do Atlético, e é. Mas se o Atlético não se impõe daquela maneira e não usa realmente tudo isso no nível competitivo e essa malandragem de tirar proveito de algum momento, cara, você pode deixar qualquer adversário, de repente, sair daqui com um resultado um pouco mais tranquilo. Agora é um resultado gigantesco, né, gente? Enorme. Você tá louco. Fazer 3-0 numa semifinal de Libertadores River contra o Plate. River não é fácil. E assim, com a capacidade que esse Atlético tem e tem mostrado nas Copas, nessa versão que o Atlético encontrou para competir a reta final de temporada, de um time que consegue defender muito bem, fazer o jogo ficar bem travado quando interessa a ele, quando convém a ele. Assim, é lógico que o futebol tem as suas armadilhas, mas é muito difícil imaginar uma reversão desse placar. O Atlético é sólido o suficiente para... Um ponto eu acho importantíssimo do Atlético, se for ver. No momento ruim do Atlético, ele aprendeu a vencer mesmo não jogando tão bem. Então, a hora que você chega nesse momento que parece que eles já estão mais eficientes, já estão calejados com isso, né? Porque eles sabem do potencial que eles têm e, na verdade, você, quando você aprende a ganhar até jogos que você não vai tão bem, para jogos assim eliminatórios, é por isso que ele está caminhando realmente para a segunda final de Copa. E tem uma outra questão, né? A gente tem falado muito aqui sobre os jogadores decisivos do Galo e mesmo quando um está muito marcado, né? No jogo passado, o Hulk foi o grande nome da partida, né? Hoje, a gente viu o Hulk brigando mais, tendo menos espaço, muito bem marcado, e aparece o Daverson para decidir o jogo. Em outra hora, vem Paulinho, né? Tanto que se a gente fui pegar aqui a artilharia do Atlético no ano, Paulinho hoje chegou ao seu 17º gol, né? São 17 gols. O Hulk já fez 19. O Daverson chegou agora e já está fazendo gol à beça. Então, assim, as responsabilidades estão divididas. Fora que, por exemplo, hoje, ofensivamente, o Scarpa participou muito pouco, Sim, muito menos do que ele costuma participar. Porque, assim, né? sabe quem para mim foi um jogador-chave, em boa parte do primeiro tempo, especialmente? O Lianco. O River tinha 2 atacantes para marcar os 3 defensores do Atlético. Quase sempre o Lianco sobrava como livre. Para ele sobrar como livre, era porque os 2 volantes que estavam logo à frente, Alan Franco e Fausto Vera, também estavam marcados individualmente. Sobrava ao Lianco a possibilidade de conduzir a bola. E claramente o Atlético não se incomodava que a partir do Lianco ele fizesse o jogo direto para essa disputa do Hulk e do Daverson, que são muito bons nesse tipo de jogada. E assim saiu o primeiro gol. E ele foi o escape o tempo todo. No segundo tempo, o Milito provavelmente deve ter dado essa orientação no vestiário. Quando escapava um dos zagueiros, um dos meias do River saía para fazer essa cobertura. E aí quem sobrava livre? Um dos volantes. E assim o Atlético constrói o segundo gol. A bola vem para o Lianco, já não era mais o Nath Fernandes, já era o Lanzini que tinha acabado de entrar. Ele sai da marcação, quem fica livre? Fausto Vera. Como o Fausto Vera fica livre, a bola vai, o Lianco entende, e isso é uma das coisas do jogo posicional do Milito, encontrar o homem livre para você ir progredindo. Ele encontra o Fausto Vera. Quando a bola chega no Fausto Vera, quem vai no Fausto Vera é o Meza, abandonando o Alan Franco para ir no Fausto Vera. Ele toca a bola no Alan Franco. O Alan Franco conduz até o ataque e daí o Arana faz o passe em profundidade. É uma construção muito bonita. Mas no primeiro tempo, o Lianco foi muito importante em entender que ele era o homem que ia sair nessa condução, poder fazer os lançamentos. O Atlético fazia a mesma coisa do outro lado, né? Hulk e Paulinho marcando 2 dos zagueiros. O Daverson vigiava um pouquinho mais entre o zagueiro central do River e o Fonseca, que era o uruguaio volante do River. Por vezes o Fonseca andou dando umas escapadas, porque o Daverson às vezes saltava no Pezela e ficava o Fonseca um pouco livre. Mas no todo o jogo era controlado, mas não era confortável. No 1-0 não era um jogo confortável para nenhum dos lados. Você não tinha muita criação de chance de gol, né? Não, e é incrível como esse jogo, num piscar de olhos, virou 3-0. Se você pegar, né, até o segundo gol, tanto o Armani quanto o Everson não tinham feito praticamente nenhuma grande defesa, né? Não. O Everson foi um mero espectador da partida hoje, né? O River foi tão acéfalo no jogo, né? De tão pouca criação.
que não incomodou o Atlético. Teve uma cabeçada do Borja por cima no comecinho do jogo, mas sem nenhum Everson perigo. trabalhou muito as costas dos zagueiros em bola longa, saiu duas vezes de cabeça, duas vezes pra fora da rebater, área. mas ele estava bem atento, entendendo que ele precisava fazer essa cobertura, né? Acho que teve até uma felicidade grande do Atlético, porque a entrada do Meza e do Lanzini, o Galhardo abriu um pouco mão de um meio-campo mais forte para tentar ter uma dupla um pouco mais criativa por trás dos atacantes. O Lanzini estava ensaiando começar a conduzir o jogo, ele receber mais a bola, ter um toque mais técnico e tentar levar o River adiante. Mas logo saiu o segundo gol do Atlético e o jogo, praticamente, o River desapareceu. E a gente pensando em termos de jogo da volta... ficou horrível. Se a gente for pensar no jogo da volta, né? É claro que vai ser um jogo com caráter absolutamente diferente. Eu imagino que o jogo daqui, o River vai ser obrigado a se lançar ao ataque de todo jeito. Imagino que vai dar um pouco mais de trabalho para o Everson, mas dada a consistência que o Galo tem mostrado defensiva né, nesses últimos jogos, o Galo tem sofrido pouco defensivamente, foi assim contra a Fluminense, foi assim nos jogos da Copa do Brasil contra o Vasco, né? Tanto no jogo da ida como no jogo da volta, o Everson praticamente não foi isso exigido no jogo contra o São Paulo. Então, dada a consistência defensiva do Atlético e mais a potência dos seus atacantes, né? A qualidade dos seus atacantes. A chance de ele fazer gol é muito grande, não pode uma escapada. Então, quando se junta uma boa defesa com os jogadores que têm um poder de decisão muito grande na frente, é muito difícil de se imaginar, quase impossível, que o Atlético vai tomar 4 gols de diferença no jogo da volta ou que sejam 3 para ir para os pênaltis, né, Alex? É difícil, só que o futebol ele pode trazer algo se naquele dia, se você não se preparar bem, não estiver bem naquele momento emocional, como o Atlético teve hoje para ir se adaptando, porque você vê que o River, o que veio? Ele veio com um jogo físico, firme, tentando realmente catimbar, mas hoje, além de ter um treinador e uma comissão ali de argentinos, os jogadores já estão mais experimentados. Aí vem a questão desse estudo do que o River vai falar, poxa vida, aqui eu poderia ter feito isso. Se o Atlético falar, é isso que nós temos que fazer para o segundo jogo, lógico, como atitude. Mas também tem que se preparar para alguma outra variável ali, porque, volto a falar, o time do Atlético é sim melhor do que o do River. Para o River tirar proveito para fazer mais gols nesse Atlético vai ser difícil. Realmente tem que acontecer algo, mas do nada você constrói uma expulsão ali meio cedo, né? Então essas coisas, impossível, o Atlético tem que se focar 1000% nesse jogo, esquecer o que vai estar acontecendo e todo estudo que você faz, ele te traz esse tipo de concentração, de foco para toda essa possibilidade que pode acontecer de arbitragem e um gol cedo, de repente. E isso daí, cara, porque realmente o ambiente vai ser 83 muito difícil. mil pessoas, né? Vai ser difícil, mas uma festa linda, um lugar maravilhoso para fazer história, né? Por falar nisso, recorde de público hoje. Isso. Né? Na Arena MRV tivemos 44.870 torcedores, né? Recorde de público da nova Arena do Galo. Me diz aqui, Eugênio, que temos os números do jogo. Vamos mostrar aqui para vocês, então, os números do jogo de hoje. Vitória do Galo pelo placar de 3-0, 3-0. Vão aparecer os números aí para você. Olha só. Posse de bola, um pouquinho mais com a bola o Atlético, né? 56% a 44%. 11-8 em finalizações. 4 finalizações do Atlético, 1 do River Plate. Escanteios 2 do Galo, nenhum do River. 14... Nossa, um jogo muito faltoso, né? 14 faltas do Atlético. 25 faltas. Se o Atlético faz o mesmo número, a gente tinha 50 faltas. E isso que o árbitro ainda deixou correr realmente em alguns momentos, como é normal de Libertadores, né? Impedimentos, 2 do Atlético, nenhum do River. Esses 2 foram do Daverson, inclusive. Né? A gente vai virar a página. Precisão ali dos passes, né? Primeiros passes, 446 trocados pelo Galo contra 356 do River. A precisão muito baixa, né? Como o Mansur já havia destacado aqui, a precisão baixa dos dois times. 82% é um número baixo, 76% então nem se fale. Desarmes, 22 do Galo, 25 do River, um número muito alto, né? Exatamente por isso, né, Mansur? Com boas marcações ruins, mas com passes ruins por causa de boas marcações. Isso. E aí impacta nesses números aí. Cartões amarelos, 5 do River Plate, 1 do Atlético. Não tivemos nenhuma expulsão no jogo de hoje. O mapa de calor diz o quê, hein, Mansur? O Atlético construindo quase sempre a saída de bola pelo lado direito, né? Saída do Everson com os zagueiros, mas mais pelo lado direito com o Lianco, a partir dali. E o River tentando fazer a bola chegar aos seus meias,
no pouco que conseguiu ali na saída de bola pela meia-direita, tentando ligar os ataques. Mas o mais significativo para mim é o mapa diz exatamente como o Atlético construía. E a partir daí um jogo mais direto, a bola indo direto aos atacantes. Foi uma escolha até do River, né? Essa questão de, às vezes, o Lianco ficar aqui mais com a bola. Porque o Júnior Alonso é um jogador que tem essa característica um pouco mais de lateral. Ele tem, mas às vezes acaba acontecendo de você mudar, porque é o lado do Hulk. Facilita, às vezes, vir a bola daqui, que já está mais perto, ou de um lado. Você pode fazer isso, mas marcar um pouco melhor. Só que o jogo, queira ou não, eu acho que não teve problema, se for ver, estratégico, né? Eu acho que o jogo ele ficou realmente bem embolado. Nos duelos, né? Nos duelos, porque quando Estava muito equilibrado o jogo até o segundo gol do Atlético. É isso Podia daí. acontecer qualquer coisa ali. É isso aí que tá o lamentando. segundo gol destrava o jogo ali, né? Mesmo assim, o River, não é que o River até se apavora, não, óbvio que ele vai querer buscar algum gol, mas esse terceiro gol do Atlético, da maneira que foi, poxa vida, como que vocês deixaram o cara Cobrança pegar? de lateral. Muita gente diz que os minutos depois de um gol são sempre muito delicados, né? Alguns dos lados tendem a se desconcentrar muito. Mas diz ou que por sentir o principalmente... gol, ou mesmo pelo gol. Quem marcou o gol, por vezes, sofre o gol na sequência. Diz que principalmente de quem leva, né? É. Até a gente falou, fez o terceiro gol, né? Até comentei com o Felipe, a gente ia começar a descer aqui para maquiar e se preparar. É que o Atlético ele não podia tirar o pé, mas é lógico, tem uma tensão grande. E o River fala, poxa vida, eu não posso também pisar no freio aqui, perder só de 3, mas eu não posso sair demais para tomar o quarto gol. E o Atlético ele fez bem, porque pega um lateral e bate rápido, é sinal de um time que está ligado. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Atlético e River Plate, a passagem do Galo à final da Libertadores em 2024. Então, a passagem do Galo, eu já me antecipei aqui, né? Tudo indica, né, que o Galo vai passar a decisão da Libertadores. A provável passagem do Galo para jogar no Monumental de Nunes. Então, o Galo vai jogar 2 vezes seguidas no Monumental. Isso. Podia ficar lá na Argentina já treinando, inclusive, se preparando. Final de Copa no Brasil nesse meio. Pois não dá, né? Mas fato é que o Atlético vai jogar 2 partidas seguidas, né? Se tudo correr bem nesse jogo contra o River, lá no Monumental de Nunes, passa pelo River na semifinal. Vai o fim de ano que ele sonhou, né? Exato. Entendeu que as Copas eram a prioridade, vai ficou distante do brasileiro, né? Então, tudo para passar pelo River e chegar na decisão e esperar Botafogo ou Peñarol, né?